homenagem aos nossos professores. E eu estava buscando na memória aqueles que me ajudaram como professores da Palavra de Deus. Eu não tenho o privilégio que alguns dos irmãos têm de terem começado na igreja, de terem tido professores na época da infância. Eu não tenho esse privilégio, eu não tenho essas recordações. Quando eu me converti, eu já era um jovem e me converti numa igreja pequena, onde não tinha o espaço físico que a gente tem aqui na primeira igreja e nem os professores que nós temos. Quando eu me converti, lembro de logo no início eu ter que, como novo convertido, dar aula na classe, porque nós não tínhamos professores na classe. Nós funcionávamos no quintal da igreja, em alguns bancos que a gente botava lá num quadrado, e como não tinha alguém para ensinar, na maioria das vezes eu tive que ensinar a classe. Não sei se eu ensinei tudo certo, mas naquela oportunidade eu era novo convertido, lendo a Bíblia sozinho e falante como sou, né? Então não era difícil para eu conduzir a classe, não tinha ninguém para conduzir. Não tinha ninguém para fazer, não era muito difícil para que eu fizesse. Encontrei alguns meses atrás o meu professor daquela classe, hoje desviado, afastado. Naquela época ele já era desviado, porque ele quase não aparecia na classe. E eu lembro que algumas vezes eu levei os alunos para a casa dele, que era próximo da igreja, para que a gente tivesse a classe na casa dele. E hoje, infelizmente, eu encontrei desviado e espírita. Ele já estava perdido dentro da igreja naquela época. Era muito complicado. Mas, depois de pastor, eu lembro de vezes que tive professores assim que me davam saudade. Eu lembro de frequentar a igreja equatorial em Belém, nos momentos em que eu não estava em alguma igreja, e assistir às aulas do pastor Butch, um missionário americano, na igreja equatorial. Jesus se deleitava com as aulas do pastor Butch, porque ele tinha sempre uma maneira muito singular de conduzir a classe, com muito material e um conteúdo bíblico muito profundo. Era muito bom ouvir o pastor Butch dirigindo uma classe da escola bíblica. E no início da minha caminhada cristã, como evangelista da Igreja da Alvorada, fui ensinado por Dona Ida de Freitas. Dona Ida, além de um conteúdo bíblico muito profundo, era muito rigorosa. Ela não admitia que ninguém chegasse atrasado, que ninguém chegasse sem a Bíblia na classe da EBD. Então a gente era disciplinado rigorosamente na classe. Não tinha esse negócio de que eu era o pastor da igreja e chegasse lá depois das tantas. Não tinha essa conversa, não. Assim como ela chamava a atenção do irmão lá, ela chamava a minha atenção também se eu não andasse na linha. Então, ela tratava a classe como se fosse uma classe de escola mesmo, e a gente tinha que se comportar como aluno mesmo, né? Isso era bom, porque fazia com que a gente valorizasse aquele momento que tinha dentro da classe. Os nossos parabéns, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão aos professores que ensinam aqui. Os nossos professores são voluntários. E tem um irmão outro dia que me disse: pastor, eu não gosto dessa palavra, porque para Cristo ninguém é voluntário, não. A gente é obrigado pelo Senhor. E eu comecei a pensar que talvez ele esteja certo. Porque quando a gente diz que é voluntário, o irmão pensa assim: não, eu posso chegar depois das tantas, eu posso ir ou não ir, não é? E às vezes acontece isso, que o professor nem vem, nem avisa, a gente nem sabe. E os alunos ficam à mercê de ninguém. Então, nós somos voluntários no sentido de que ninguém aqui é professor contratado, ninguém aqui tem um emprego para fazer isso. Nós não estamos ensinando por remuneração ou posição, nós ensinamos porque
cremos que essa é a maneira de fazer a igreja crescer, essa é a maneira de discipular as pessoas. Então, o ensino nosso é voluntário neste sentido. Nós ensinamos aquilo que é a palavra viva e a palavra que dá vida. Então, o privilégio de ensinar a Bíblia deveria ser, assim, um privilégio maior do que qualquer outra coisa. O irmão ensinar na escola bíblica dominical deveria ser um privilégio muito maior do que ensinar na classe do ensino fundamental ou na classe do ensino médio de matemática, de português, ou de qualquer coisa assim. Porque o irmão está ensinando algo que transcende a esse momento, é algo que vai para a eternidade. Da mesma forma, os alunos também. Os alunos precisavam valorizar esse momento como o momento mais importante na vida, porque eu vou estar em contato com a palavra viva de Deus, eu vou aprender algo muito mais de Deus. A grande questão, irmãos, talvez que a gente tenha que se perguntar, é: nós estamos ensinando para quê? Para quê mesmo? Qual é o nosso propósito? O meu propósito é que no final do ano os irmãos repitam Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Meu propósito é que os irmãos decorem a lista dos livros da Bíblia. Isso é importante, lógico. Lá na classe de primeiros passos, isso é importantíssimo, que é a maneira de fazer com que o aluno saiba achar um texto bíblico. Quando o pastor diz, vamos ler em Apocalipse tal, ele saiba achar e que ele não fique perdido com a Bíblia na mão e depois que o sermão termina que ele vai achar, ou nem vai achar. Isso é importante naquele momento do início da caminhada. Mas para nós, quando crescemos, o que isso vai nos acrescentar? Não, nós queremos ensinar para que no final da aula os alunos saibam quantos metros tinham de comprimento, de largura e altura da arca de Noé. Nós precisamos, às vezes, avaliar qual é o propósito do nosso ensino. Nós ensinamos porque esperamos que o ensino cause algum tipo de mudança nos nossos alunos. Essa mudança, ela pode ser uma mudança de conhecimento. Mas não pode parar aí. É preciso que essa mudança de conhecimento possa causar alguma mudança de atitude, de comportamento. Se a gente está estudando sobre dízimo, a gente espera que no final da aula algum infiel se converta e seja dizimista. Porque ele não basta saber que dízimo é 10% da renda dele. Ele precisa saber que isso é algo de obediência a Deus. Eu espero que no final da aula o meu aluno consiga orar, não só saber que orar é falar com Deus. Então, o meu ensino precisa pensar na mudança que vai acontecer na vida do meu aluno. Este deve ser o nosso alvo. A palavra usada no Novo Testamento, eu gosto muito dessa palavra, lá em Efésios 4:12, a palavra é aperfeiçoamento. Lá diz que é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, a fim de que os alunos e também os professores cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento. Quando nós estudamos educação, a gente diz que ao estudar ou ao ensinar, o aluno deve ter uma mudança cognitiva, deve ter uma mudança psicomotora ou afetiva. São as áreas do conhecimento. Mesmo no aspecto cognitivo, a gente espera que o aluno saia além de simplesmente saber repetir ou memorizar. Um professor de português, por exemplo, ele espera que o aluno não saiba só as regras da gramática, mas que ele saiba depois pegar um texto e analisar um texto e sintetizar o texto e expor o texto. Mas para nós, professores da Bíblia, nós esperamos também a mesma coisa. Que o aluno, ao ter contato com o texto bíblico, ele saiba olhar esse texto, analisar o seu contexto e expor a sua verdade de acordo com aquilo que o texto de fato expressa. Isso diz de mudança cognitiva.
precisa ir além da mera memorização. Se fica só na memorização, o risco é que a gente vai ter um bando de gente de cabeça cheia de conhecimento, mas vida longe do conhecimento. Sabe a verdade, mas não experimenta a verdade. A gente pode ver exemplos assim, irmãos, muito claros na igreja de Cristo hoje. Por exemplo, a gente encontra, às vezes, alguns crentes que fazem uma fezinha na lotomania ou em alguma coisa parecida. E eles fazem a fezinha e ainda oram pedindo a Deus que ganhem, que sejam abençoados. E alguns que ganham ainda vão agradecer porque foi Deus que lhes deu a bênção. Isso significa dizer que gente que tem conhecimento, mas na prática não chegou lá, não saiu da cabeça. Pode ser aquele que sonega o imposto e dá um jeitinho lá, mas depois agradece a Deus porque o fiscal veio, mas não detectou a fraude. Deus me abençoou. O fiscal não viu. Irmãos, o nosso ensino precisa resultar não só em um homem melhor, mas em um melhor homem. O nosso ensino precisa resultar não só numa pessoa que sabe, mas uma pessoa que tem caráter moldado pelo que sabe. Se você olhar Efésios 4, 11 e 12, o texto bíblico ali diz assim: e ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento ou aperfeiçoar, ela vem da palavra ou da ideia de artesão, artífice. Alguém que trabalha com a mão. Alguém que com a mão põe algo em forma, equipa, aperfeiçoa, aparelha, prepara. Então nós pensando assim que aqueles que vão aperfeiçoar os santos, aqueles que vão trabalhar o ensino, precisam entender que esse trabalho é um trabalho artesanal. Em outras palavras, não há uma coisa do tipo assim, 10 passos para ser discípulo perfeito. Não há algo assim do tipo 10 dias ou 40 dias para se tornar um discípulo autêntico. Esse trabalho é um trabalho artesanal, é um trabalho que envolve uma caminhada de experiência e experimentação. Em Colossenses 1, 28, a palavra diz: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O meu alvo como professor, o meu alvo como quem ensina a palavra, é de que os meus alunos sejam apresentados perfeitos em Cristo. E a finalidade, irmãos, não é simplesmente fazer alguém perfeito para ser perfeito. Ninguém é aperfeiçoado só para ser aperfeiçoado. Mas quando somos aperfeiçoados, somos com uma finalidade. O versículo 12 de Efésios 4 diz que nós somos aperfeiçoados com um propósito. E a palavra usada aí é a mesma palavra que Jesus utilizou em Marcos 1,19, quando diz que os discípulos remendavam ou consertavam as suas redes. Ora, quando você pensa num pescador que conserta a rede, que remenda a rede, você não vai imaginar que esse pescador vai pegar a rede e colocar numa vitrine da loja de exposição e nem pendurar na parede da sala da casa.
O pescador que conserta a rede, ele o faz para que ela tenha uma utilidade, para que ela sirva a um propósito, e o propósito é pescar peixes. Quando a Bíblia diz que o nosso propósito no ensino é aperfeiçoar, ela diz que tem esse aperfeiçoamento tem uma finalidade dupla. Olha, o texto diz assim: para a obra do ministério, primeira finalidade. Segunda, para a edificação do corpo de Cristo. Então a primeira finalidade é a obra do ministério. A palavra é diaconia, de onde vem diácono, servo. Então nós somos equipados para servir. Servir a quem? Ao mundo ao nosso redor. O mundo é o foco do nosso aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados por Deus pelo ensino da palavra dele para alcançarmos o mundo lá fora, para servirmos o mundo lá fora. Quando nós perdemos este foco, nós estamos estudando por estudar, aprendendo por aprender. A Bíblia diz que Jesus, quando estava na sinagoga de Nazaré, leu o texto do profeta Isaías. E o texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Observe um texto que aqui tem todos os focos do nosso serviço. Para anunciar boas novas aos pobres, pregação do Evangelho. Para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, libertação espiritual, libertação interior. Restauração da vista aos cegos, transformação exterior do corpo, cuidado com o corpo. Proclamar o ano aceitável do Senhor, isto é, a proclamação da esperança, mas também do juízo de Deus. Então, quando nós pensamos em servir ao mundo, nós estamos pensando que nós vamos alcançar todos os homens e o homem todo. Significa dizer que a mensagem do Evangelho que nós estamos aprendendo na EBD tem que alcançar todas as pessoas lá fora, mas também alcançar todos esses homens em todas as suas facetas da vida. Não queremos apenas alguém que seja aderido ao rol de membros da igreja. Nós queremos alguém que chegue aqui e seja trabalhado nas suas necessidades espirituais, emocionais e materiais. Nós queremos que o Evangelho faça transformação em toda essa pessoa. Mas se os irmãos olharem o texto, a palavra que está aí também é que nós somos aperfeiçoados para edificação da igreja. Isso significa, irmãos, dizer que ao tempo que nós aprendemos para alcançar o mundo, ao mesmo tempo nós aprendemos para cuidar uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros. Enquanto eu aprendo, eu ensino. Enquanto eu ensino, eu aprendo. Significa dizer que a palavra de Deus será estudada cuidadosamente, detalhadamente. É bom, irmãos, a gente ter o cuidado de que a escola bíblica não se transforme em uma troca de experiência um do outro. E se reduza a isso. É bom a gente ter o cuidado de que a escola bíblica não se transforme no estudo da revista e se reduza a isso. As nossas experiências contadas em sala de aulas devem servir para ilustrar o que estamos estudando da Bíblia. Mas não podemos tomar o tempo do estudo bíblico só com experiências. Do tipo assim, comigo foi assim. Não, comigo foi muito pior. Comigo tinha uma desgraça dessa. Comigo tinha 3 desgraças. Comigo tinha uma bênção. Comigo tinha 10 bênçãos. Estas experiências precisam estar focadas no texto bíblico para clarear o texto bíblico. Mas, ao mesmo tempo, não podemos simplesmente achar que vamos ter uma revista e leia o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto e vamos ficar na revista e esquecer do texto bíblico.
A revista deve ser o nosso auxílio ao texto bíblico, o livro deve ser o nosso auxílio ao texto bíblico, mas nós precisamos aprofundar o estudo do texto bíblico. É a palavra que deve ser o centro. Nós precisamos entender que é pela palavra que Deus transforma as nossas vidas, é pela palavra que Deus faz com que cresçamos espiritualmente. Então precisamos nos dedicar a isso. A oração de Jesus por nós foi: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós substituímos a palavra de Deus por elementos humanos, as transformações são superficiais. Mas quando nós nos detemos na palavra, no ensino, no estudo da palavra, as transformações são profundas. A Bíblia chama isso de novo nascimento. É pela palavra que nós somos transformados de glória em glória. É pela palavra que nós entendemos como devemos viver nesse mundo, e o Espírito usa a palavra para transformar cada um de nós. Então a nossa escola precisa ser mais do que nunca a escola da palavra. Os nossos professores precisam mais do que nunca serem professores da palavra. Os nossos alunos precisam mais do que nunca serem alunos da palavra. Que nós, irmãos, possamos usar esse momento. Hoje temos quase 2 horas semanalmente para estudar a palavra. Mas cada vez que a nossa escola começa 9 horas, é marcada para começar 9 horas, nós não temos nenhuma abertura. 9 horas é para o irmão estar sentado na sua sala, e o professor já é para estar lá esperando o irmão chegar. Mas cada vez que o irmão chega 9h30, o irmão perde meia hora de estudo e atrapalha os que chegaram na hora, porque o irmão chega dando bom dia para todo mundo e chamando a atenção de todo mundo, e faltou uma carteira, pega e tira, quebra a sequência. Mas cada vez que o professor também chega 10, 15 minutos atrasado, ele dificulta para os seus próprios alunos, porque ele está dizendo para o aluno que aquilo não é importante, chegar na hora não é importante. Então, na próxima vez o aluno vai chegar 9h20, porque ele sabe que o professor chega 9h15. Então o professor não está sendo bom exemplo para os seus alunos. Mas cada vez que também nós nos reunimos e o assunto a ser estudado é um texto bíblico, do tipo Romanos 12, por exemplo, estou aqui chutando, só para exemplificar. E nós ficamos por 2 horas na classe, e nós não abrimos a Bíblia em Romanos 12, nós não lemos Romanos 12, nós não discutimos o texto de Romanos 12, nós perdemos o sentido das 2 horas que tiramos para estudar a palavra de Deus. A recomendação bíblica em Romanos 12, coincidentemente, aos professores é esta: se a ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, que haja dedicação, que haja empenho de todos nós, para que o Senhor nos faça crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo. E acontecendo isso, nós não seremos mais levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina como as ondas do mar. Nós saberemos o que cremos, como cremos, por que cremos. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Peço ao irmão que faça uma oração silenciosa, e com esta oração concluímos o culto desta manhã.